Então eu vou falar um pouquinho sobre o poder. O que é o poder? O poder é um trem perigoso, como diriam os caboclos que eu conheço. O poder é passageiro, o poder é efêmero e o poder é inebriante. Em síntese, o poder pode deixar um caboclo abestalhado, capaz de cometer atos estranhíssimos e de falar alguns absurdos. Então vamos lá. Por que o poder é inebriante? Por que o poder é perigoso? Porque uma pessoa, quando é investida de um poder, por menor que ele seja, ele sempre quer mais. Sempre quer mais alguma coisa. E é nesse momento que as coisas complicam. Exemplo, de cabo a rabo no Brasil, poder executivo e poder legislativo. É muito comum você ouvir dos ocupantes do poder legislativo o seguinte: eu ajudei a eleger o chefe do poder executivo, então eu tenho que participar do governo. Tem que participar, vírgula. O componente do poder legislativo tem que cumprir com a sua obrigação, que é de fiscalizar o executivo, e não andar atrelado a ele, quebrando o galho do poder executivo. Foi dito aqui nessa casa, por colega vereador, no outro mandato, quando o prefeito pisou no pé dele, disse ele o seguinte: que história é essa? Ser vereador de bancada agora só serve para ficar quebrando galho? Quando tem algum tipo de lambança? Foi dito e está registrado dessa casa. Vejam bem a interpretação desse vereador com relação às suas atribuições. Quando um vereador, um deputado, quer participar do Poder Executivo, ele significa que ele quer um pedacinho de um outro poder que não é dele. Ele não foi eleito para isso. O ocupante do Poder Executivo, sabiamente, lhe dá esse pedacinho. Esse pedacinho, na maioria das vezes, são cargos. De posse desses pedacinhos do Poder Executivo, o ocupante do Poder Legislativo fica submisso, fica incapaz de cobrar e de fiscalizar o Poder Executivo como deveria, porque na medida em que ele deve esse favor, que ele pegou esse pedacinho que lhe foi dado, ele vendeu a sua alma para o diabo. E aí isso é interessante para o chefe do Poder Executivo, que dê esses pedacinhos para ocupantes do Poder Legislativo, porque de pedacinho em pedacinho, ele acaba tendo um pedação do Poder Legislativo. Ele acaba mandando no Poder Executivo e também no Poder Legislativo. É aí que está a encrenca. E é aí, então, que os caboclos dão com o burro na água. Porque vendem a sua representatividade. E depois não adianta ficar ensaiando, fazendo teatro, se fingindo de que tem aquele poder ainda inteiro que o povo lhe outorgou através do voto na eleição, porque não tem mais. Porque ele deu um pedaço desse poder quando ele trocou. Todo mundo já ouviu falar em balcão de trocas entre poder legislativo e executivo. Custa muito caro para a população essas negociações. E então, essa história de um poder entrar no outro e pegar um pedacinho do outro, dá nisso que nós estamos vendo e vivenciando no Brasil, como eu disse, de norte a sul ou de cabo a rabo, como diriam os caboclos, meus amigos. O poder é um trem perigoso. É de posse de poder que você conhece a pessoa. Você sabe do que ele é capaz. E o poder também transforma o indivíduo. Pessoas que pensam de um jeito,
acabam pensando e agindo de maneira diferente, inclusive votando e se posicionando contrário àquilo que ele mesmo gostaria que fosse diferente, por conta dessa troca e dessa bagunça. O poder, como eu disse, é perigoso, na medida em que essa pessoa não tenha os freios inibitórios, como muito diz o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio. Ele fala: quem não tem os freios inibitórios firmes está sujeito a ceder às pressões. E quando eu falo em pressão, eu me reporto agora ao Congresso Nacional, que estão lá lutando para tentar acabar com o voto secreto, e teve lá um desequilibrado que, para justificar a permanência do voto secreto, disse o seguinte: não, o voto secreto é importante, porque o voto secreto impede que o Executivo exerça pressão sobre o Legislativo. Ora, o Executivo só vai exercer pressão sobre o Legislativo, sobre aquele componente do Poder Legislativo, da qual ele tem um domínio. Ele só vai exercer pressão em cima daquele que deve favor. Porque se o deputado, se o vereador, se o senador não dever favor algum para o chefe, para o ocupante do Poder Executivo, ele não tem por que temer pressão. Abro um parêntese aqui para ressaltar que Araçatuba não tem voto secreto há muito tempo. Mas tinha. A Câmara Municipal acabou com o voto secreto. Lá no Congresso ainda estão lutando para tentar acabar com isso. Mas voltando ao poder, quando eu disse dos freios inibitórios, que até eu entendo a educação do ministro, mas eu vou simplificar. Essa história de freios inibitórios está diretamente ligada à fragilidade de caráter de quem ocupa um determinado poder, de quem recebe um determinado poder. Se ele tiver firmeza de conduta e retidão de caráter, dificilmente ele vai ceder ou vai mudar de ideia. Cito aqui agora também um exemplo de pessoa que mudou porque recebeu um poder. Um caboclo francês era considerado o incorruptível. O nome dele era Maximilien Robespierre, um líder da Revolução Francesa, um dos líderes. Era totalmente contrário à pena de morte. Assim que recebeu o poder, inebriado com o poder, guilhotinou centenas de pessoas, inclusive o seu amigo mais próximo, Jean-Jacques Danton. Como que pode uma pessoa que era contra a pena de morte ser totalmente a favor e implementar a pena de morte? Então, esse é o perigo do poder. Prestem atenção nos ocupantes do poder e na fragilidade ou na retidão de caráter de cada um. Muito obrigado pela atenção de todos.